Questão 2. Seja um resistor de material condutor, ao aumentarmos o comprimento de um resistor, sem variarmos outros parâmetros. Vamos só aumentar o comprimento dele, ok? Tais como a área ou resistividade, ou seja, a gente não vai mudar nem a área e nem a resistividade desse material. Espera-se que, aí vem as alternativas, a sua resistividade aumente, a sua resistência elétrica diminua, a resistividade diminua, resistência elétrica aumente. Vamos só enfatizar um ponto muito importante que ele fala o seguinte: nós vamos aumentar o comprimento de um resistor sem variar outros parâmetros, e ele especifica esses parâmetros que não vão variar, que são a área do resistor, aqui não tem nada falando sobre a área, né? Mas ele também fala que um outro parâmetro que não vai variar é a resistividade. Então, a gente olhar para aqui, para a letra A, resistividade aumente. A gente olha aqui para a letra B, C, resistividade, tá certo? Resistividade diminua, ok? Resistividade aumente, resistividade diminua, e ele está deixando claro que esses parâmetros não vai mudar. De cara, a gente descarta a letra A e a letra C. Então, fica a grande questão. Letra B ou letra D? A resistência elétrica diminua ou a resistência elétrica aumente? O que vai acontecer com a resistência desse resistor, no caso, quando a gente aumentar o tamanho dele? Bem, primeiro, essa questão ela está focada, ok? Ela está voltada para que você tenha o completo entendimento da diferença entre resistividade e resistência. O que é a resistividade? Vamos pegar aqui, ó, vamos supor que eu tenha dois materiais. Dois fios, ok? Dois fios. Eles têm o mesmo tamanho, tá bom? Eles vão ter o mesmo tamanho, porém, um é feito de ouro e o outro é feito de cobre. O cobre é um excelente condutor, ele tem uma baixa resistividade. Só que o ouro é muito melhor que o cobre. A gente só não usa fio de ouro na rua, isso até ia fazer com que a gente gastasse, que a nossa conta de luz fosse de valor menor, porque ia ter menos desperdício e tudo mais. O ouro ele é muito melhor que o cobre. Só que se a gente colocar fio de ouro na rua, vão roubar, obviamente. Então não tem como. E nem tem tanto ouro assim disponível para a gente usar como cabos elétricos aí para alimentar as casas e tudo mais. Mas o ouro ele tem uma resistividade menor. Isso significa que, ó, considerando aqui dois objetos idênticos, só idênticos assim na questão geométrica. Eles têm o mesmo tamanho, mesma área, mesmo tamanho, mesma área. A área que eu digo aqui, essa região aqui, ó, a área da seção reta, que seria uma circunferência, ok? Aqui também tem a área. Eles são aparentemente idênticos em questões geométricas. Porém, um é feito de cobre, outro é feito de ouro. A resistividade, ela vai comparar qual o tipo de material é um melhor condutor. Quem tiver menor resistividade é um melhor condutor. Só que a resistência não fala exatamente a mesma coisa. A resistência fala o seguinte: o ouro, vamos supor que o ouro tem uma resistividade 2 vezes menor do que a resistividade do cobre. Porém, se eu pegar e considerar um fio de ouro muito comprido, muito comprido, embora a resistividade é uma característica do material, é a identidade dele. Se ele é feito de ouro, ele tem uma resistividade. O cobre tem a sua resistividade. Então, assim, eu não mudei a resistividade desses materiais. Porém, pelo fato de eu ter um fio de cobre muito comprido, mesmo que a resistividade dele seja baixa, os elétrons vão ter um trabalho maior de atravessar esse fio por ele ser comprido. Esse trabalho maior é a medida da resistência. Então, se o fio de ouro for muito comprido, tá? Ele vai ter uma resistência maior. Ele pode ter, né, uma resistência maior que o do cobre. Vocês entenderam? Então, aí entra a questão. Quando eu aumento o tamanho do meu resistor, o que acontece com a resistência? A resistência diminui? Não, ao contrário. A resistência elétrica aumenta.
É isso que acontece. E a resistividade? Ele disse que não ia mexer na resistividade. Quando ele fala que não está mexendo na resistividade, quer dizer que se ele tem um fio de ouro, continua sendo de ouro, só aumentou o tamanho. Você mexe na resistividade quando você muda o material. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima aula. Valeu!